sobre essas duas abordagens aí. Então, ele começa lá, né? Que a despedida, a multidão subiu ao monte a fim de orar, né? A parte da chegada já tarde já estava ali só. Está lá em Mateus capítulo 14, versículo 23. Na verdade, o que esse texto nos traz? Que ele começa assim: de vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para o serviço da oração. Eu acho muito importante, né, existem grupos, assim, segmentos religiosos que em algum momento da vida, em algum momento do ano, se propõem a fazer um retiro, tá? E ele continua aqui, que nesse particular, ele pega aqui já o exemplo de Jesus, que nesse particular, o mestre é sempre a fonte de ensinamento vivo. O trabalho e a prece são duas características da sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos, que iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Essa reflexão daqui nessa parte de Mateus, tá? Jesus, dentro no seu tempo, ele dividia, ele organizava o seu tempo pregando, e a partir de um certo momento ele se retirava também, se fechava em oração, né? Por isso que esse exemplo de Jesus, esse equilíbrio entre o esforço e a oração, ele já nos mostrava que era muito importante, tá? Jesus, né, após o trabalho ali que ele fazia com as multidões, ele procurava, né, buscar o quê? Ficar um pouco só para fazer conexão com o alto, com o Pai. E essa passagem, ela mostra que a oração é um momento crucial para que nós possamos nos desligar do esforço diário, né? Meditar e também nos fortalecer espiritualmente. E é muito importante esse momento para conosco, esse momento que é o nosso momento para com o alto, tá? E é muito também, né? Ele também, esse texto, leva também, que ele fala, né? Que trabalhar, como já foi falado já várias vezes, né? Não adianta nada você ter a fé sem a obra. E Emmanuel, nessa mensagem dele, ele deixou assim bem claro como Jesus era comprometido com as duas atitudes, tanto para com os irmãos, quando ele estava junto com os irmãos, trazendo a mensagem, e também quando ele fazia esse retiro para manter contato com o Pai, tá? Então, ele fala aqui, né, que ambas elas têm que estar bem integrada, tá? Tanto o trabalho quanto a oração. E toda essa integração nos remete aonde? Ao Senhor, ao Pai, a Deus. E Deus sabe o que passa dentro dos nossos corações. Por isso que esse exemplo de Jesus é muito importante. Aqui nós estamos num momento de contemplação, de oração, e que também arregacemos as mangas e nos dediquemos ao trabalho, tá? Essa é a mensagem de Emmanuel, tá? E ele fala aqui, né, que como Jesus aliou essas duas missões do trabalho e da oração, tá? Manter sempre ligado ao Pai pela oração. E ele continua, né, dizendo aqui que quando Jesus despedir da multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar a parte comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Imagina só, se Jesus, estamos falando simplesmente só de Jesus, ele diz que há uma pausa necessária para esse retiro espiritual em oração. Imagine nós. Como é que é o nosso dia? Como é que
Como é que fica o nosso final de dia, hein? Eu tenho por um hábito, quando eu ao acordar, já agradeço por mais um dia, pela vida. Então, eu me fecho em oração e em agradecimento. E à noite, era para fazer o inventário, também faz, então eu faço 2 orações. Quem sou eu com o Pai, com a espiritualidade, como é que foi o meu dia? Onde foi que eu acertei, onde que eu errei? E agradeço sempre. E aqui tem uma coisa interessante, se nós formos pensar muito de Jesus, aqui ele falava muito de Jesus, ele falava que Jesus ele subiu ao monte, né, para orar. Tá? Então, essa subida ao monte, que assim, é, é o exemplo, quem seria esse monte? É o nosso coração. Se fechar, o nosso monte é nós, né? Somos nós. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse monte aqui, que ele fala, né? Justamente sobre um monte. Esse monte, né? Achei aqui, ó. Aqui na mensagem de Jesus, esse monte, a doutrina nos fala que é uma metáfora, tá? Que é esse esforço interior que nós dediquemos para né, nos dedicar à oração, tá? E ele fala que isso é muito importante, nós nos fecharmos, né, em oração. E ele fala, se alguém permanece na Terra com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, nas expressões evolutivas pelo trabalho, que foi convocado a fazer, e pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Olha, essa frase como ele fala desse equilíbrio da oração. Eu trabalho, e esse trabalho é muito importante, tanto no aspecto para nossa manutenção, também com relação aos nossos irmãozinhos. Trabalho em prol da caridade. E eu fui buscar aqui, né, lá os espíritos superiores foi questionado, né, por Kardec. Está lá na questão 657 do Livro dos Espíritos, que ele falou assim, né, que ele aborda justamente essa vida contemplativa e a resposta dos espíritos, que indica que os que vivem apenas para a contemplação, sem praticar o bem, não têm mérito aos olhos de Deus. Tá? Embora não façam o mal, assim, embora eu não esteja fazendo o mal, mas não estou fazendo bem. É isso. Muitas vezes, eu vou orar, vamos, no nosso grupo falou, nós vamos vibrar por isso aqui. Nós temos as nossas vibrações. E depois, o que nós fazemos? Né? Ficar somente nessa vibração? Tá? Então, nós temos o dever de fazer o bem. E ele fala assim, tornando-se inúteis para a humanidade. Então, esse texto que eu fui buscar da questão, que lá dos Espíritos, fala que só ficar em oração é inútil para a humanidade, porque nós temos deveres com a vida, o nosso compromisso também com a nossa encarnação. E Deus pede que nós pensemos nele, nós pensemos no Pai, mas também que cumpramos o dever de ajudar os nossos irmãozinhos aqui enquanto encarnados, tá? Praticando o quê? Com base na prática do lei do amor e da caridade. Então, você vê a importância desse equilíbrio aí. E ele continua aqui, né? O esforço e a prece complementam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso, acabaria desesperada e horrível secura do coração. E aquela que se mantivesse genuflexa, que está sempre ameaçada para sucumbir, aquele que não faz nada, sucumbiria à paralisia e ociosidade. E aqui eu fui buscar, né, aquilo, ele fala justamente sobre o dever. Nós temos, assim, quando nós viemos para essa encarnação, nós temos a obrigação de fazer o bem. Quem se beneficia desse bem que nós fazemos? Primeiro somos nós mesmos, tá? E ele fala, né, aqui, né, que dá a resposta de fazer o bem. Então, para o nosso progresso espiritual,
E o mérito vem da ação em prol do próximo. Não é nem nessa do isolamento. Olha, eu vou me isolar, eu vou ficar em oração, nessa, né? E aí, eu estava aqui pensando, por mais que eu fique em oração e não pratique o bem, o que eu estou fazendo aqui? A minha vida, né? Minha vida seria um desperdício. Essa coisa de ficar somente fechado em oração, tá? Sem a prática do bem, tá? A minha passagem não teria nenhum propósito. Porque aí é que eu sempre me questionei qual é o propósito de nós nessa nossa encarnação. Nós estamos aqui, sim, para evoluir enquanto espírito, mas para que nós possamos evoluir enquanto espírito, eu preciso praticar a caridade. E também não esquecer de se fechar em oração, porque a oração nos traz o equilíbrio interior, o equilíbrio que nós precisamos para fazer frente àquilo que vem, né? O que está por vir. Se Jesus já precisava disso, imagine nós. E você vê, o fato, né, ele fala aqui, né, da ação e caridade que ele nos pede aqui, que que eu falo, é uma atitude ativa. Quando eu fui pesquisar, que eu cheguei e falei, puxa vida, que a caridade, sob o ponto de vista como uma atitude ativa, pergunto para vocês, quem aqui toma uma iniciativa? Eu não vou falar, ainda acabando, eu sei que tem bastante gente que é ativo nas ações, inclusive aqui, né, assim, eu fico acompanhando o pessoal, né? Eu não vou falar os nomes todos aí, porque eu estaria sendo injusto com todo o pessoal que trabalha direto ou indiretamente pela cabana. Mas quantas pessoas trabalham ativamente em prol do irmão? Aqui mesmo, nessa telinha, quantos não fazem isso? E eu, às vezes, eu me coloco, às vezes eu tenho um meu momento assim, de ação passiva. Eu espero que alguém me peça ajuda para que eu possa ajudar. E aí, como é que faz? Então, a mensagem é que nós sejamos, assim, ativos na ação e não esperando que o outro venha pedir. Então, que a gente sai à frente, vai buscar. Então, essa ação de caridade, essa atividade, realmente, ela quer que nós cumpramos o nosso dever. Tá? E aí nós temos essa responsabilidade. Quando nós vimos para essa encarnação, nós já encarnamos com essa responsabilidade. Por isso que nós somos cobrados pelo bem, tá? Muitas vezes pelo bem que nós somos cobrados fazer o bem, e muitas vezes somos cobrados pelo bem que nós deixamos de fazer. Eu muitas vezes me peguei aqui, puxa vida, eu poderia ter feito, deixei passar aquela oportunidade de fazer o bem. Tá? Então, essa coisa, né, que ele vem aqui no finalzinho, e depois eu vou complementar pelo que eu andei dando uma estudada aqui. E ele fala assim, que olha só, a oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permanece no mundo, mas nunca te esqueças desse monte. Quando ele fala do monte, é aquele que eu falei, esse monte somos nós, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Então, essa parte aqui, né, aí quando eu falei aqui do exemplo de Jesus, por que Jesus, em nenhum momento, né, ele via, ele fazia todo o trabalho dele, ele agia, ele trabalhava, tá? E na despedida, na despedida ali da multidão, tá? Mas, enfim, nós aqui ficamos, eu fico imaginando o esforço que se tem. Assim, parece que não, mas você levar uma mensagem, fazer um trabalho, fazer a caridade, você vê tudo que Jesus fez, despendia mesmo para Jesus enquanto encarnado, enquanto homem, despendia um esforço, sim, tá? E por isso que ele precisava dessa pausa, ele precisava dessa pausa
para poder, né, fazer essa conexão com o Pai. Então, por isso que, após o trabalho, o que ele fazia? Ele se fechava em oração para a renovação das suas forças. É através da oração que nós renovemos. E é isso. Quando eu me fecho em oração à noite, eu sempre tem duas coisas que eu faço. Primeiro, além de eu faço o inventário, agradecimento, e uma coisa que eu sempre peço para o meu mentor. Enquanto o meu corpo físico descansa, porque eu preciso, esse corpo físico ele precisa dessa pausa, e que o meu espírito não vá para lugares onde não vá me acrescentar nada de valor enquanto espírito. Que eu me leve para o trabalho em prol dos irmãos desencarnados e estudo lá na espiritualidade. E é esse exemplo de Jesus, né? Olha só, ele nos deixou um exemplo de liderança e cuidado. De que forma? Primeiro, olha só, ele garantia que a multidão fosse atendida, tá? Alimentada, lembra daquela história da divisão dos pães, dos peixes, tudo mais? Então, e que os discípulos, e o importante é que ele fazia com que os discípulos estivessem em movimento, tá? Então, Jesus cumpriu a sua prática, o seu labor, tá? E aí ele se retirava. Isso, ele cuidou também, não só do corpo, do espírito também, tá? Por isso, há a necessidade do nosso recolhimento. Nós precisamos ter um momento só nosso, introspectivo, tá? Porque ele fala, nesse que eu vi aqui, ele fala muito da necessidade desse recolhimento. Porque, principalmente quando eu fico, aqui eu já pensei, talvez o Chico, o João, você da Cabana pode dizer sobre o grande impacto desse, lembra lá das 300 pizzas? Foi trabalhoso, foi cansativo, foi. E a responsabilidade para atingir um objetivo, um propósito. Após até, eu fiquei assim, imaginando, né, todo o pessoal que esteve envolvido direto ou até indiretamente nessa tarefa, tá? O quanto foi exaustivo, tá? E isso realmente, aí o que é a recomendação que Jesus nos fala? Que exige um momento de nós ficarmos um pouco só, para refletir, para evitar esse esgotamento. Então, eu me fecho a oração, puxa vida. E aí vem, né, a sensação gratificante, né? Maslow é um estudioso que é do comportamento humano, que ele fala o seguinte, né, da autorrealização. Todos os esforços que foi dedicado, no final, no repouso, vem aquele sentimento, aquela coisa prazerosa, a oração do agradecimento, né? E você vê que o descanso e a vida espiritual são partes integrantes da nossa responsabilidade. E não uma fuga, como muitos acham aí, né? Por isso que nós precisamos estar preparados a esse repouso. É um retiro que, como se nós estivéssemos nos preparando para o próximo desafio. Aí eu pergunto, qual será? Né, Jorge? Nós já sabemos que o próximo desafio agora é o Natal. Aí já começa todo aquele trabalho, aquela trabalheira toda, que eu já andei vendo no nosso grupo lá, né? Aquela coisa da adoção, do que vai precisar, tá? Isso requer trabalho. Até chegar no dia, se eu não me engano vai ser dia 20 de dezembro, depois de tudo feito isso daí, vem aquela parte, nós precisamos ter um retiro, sim, né? Conosco, de fazer até o inventário, tá? Inclusive, eu tenho uma coisa que eu fui buscar aqui, sobre a importância desse equilíbrio entre o esforço e a oração, que fala lá, né? Eu fui ver quais são o perigo de um desequilíbrio entre essas duas situações. Se tem oração, quem só trabalhou, como é que vai ser aquilo? Quem só trabalhou, eu fui pelo que eu fui estudar aqui, ele vai acabar o quê? E a oração, como é que ficou lá o meu contato com o alto?
ele fala até em coração seco. Então, a importância, e sem ação. Bom, ele falou aqui, bom, sem oração e sem ação. Quem fica somente lá na contemplação, sem realizar as nossas obrigações, né? Se alguém for um dia pesquisar no dicionário Silveira Bueno sobre ética, ética fala, né? Fala assim, dos deveres do homem para com Deus e para com o homem. Isso está dentro da ética, dentro da definição de ética. Então, não é o direito, não, é o dever que nós temos para com Deus e para com os homens, que está dentro disso aqui. Daí a importância, né? Por isso que sem ação, sem cumprir com as nossas obrigações de ajudar o nosso irmãozinho, o nosso próximo, também está ameaçado de sucumbir pela paralisia ou ociosidade. Sendo o quê? Quem não faz nada. Nós já ouvimos muito falar, né? Levanta daí, seu inútil, né? Quem não faz nada. A mãe fala muito, levanta, vamos trabalhar, vamos se mexer, né? E a falta dessa ação é um mal. É um mal para quê? Para a espiritualidade. E não fazer o bem, tá? Já também é um mal. O que é o bem? O bem, né? O mal é a ausência do bem. Pois nós temos esse compromisso, esse dever também de trabalhar, né, da ação aqui na Terra. Tá? Então, esses dois, o esforço e a oração, tá, são os pilares da espiritualidade, tá, que um não fica sem o outro. Nós temos que achar esse equilíbrio. O nosso maior desafio é sempre encontrar esse equilíbrio. Eu conheço pessoas que se dedicou muito ao trabalho, acumulou muita coisa, mas o que ele fez em prol do outro? Quase nada. Né? Então, por isso que essa coisa, né, desse complemento aí, tá, é muito importante. E ele vem, em ausência, né, de um deles, leva ao desequilíbrio. Olha o que acontece quando não há esse desequilíbrio. É o que eu fui falar. Nós falamos do equilíbrio, que tem que ter o equilíbrio entre os dois. Caso não haja esse equilíbrio, o que acontece? Aí realmente a coisa fica complicada, tá? Então vai provocar um desequilíbrio espiritual. A falta de descanso pode levar a um desespero, a fadiga, né? Enquanto essa parte, a inanição aí, ficar parado, pode levar a paralisia e ociosidade. E a oração, né, o trabalho da oração, ele é um guia. Eu estava pesquisando aqui, não sei se vocês já tiveram curiosidade de ver o poder da oração. O Masaru Emoto é um japonês, ele fez um experimento onde ele foi pesquisar a molécula da água. A molécula da água com boas palavras e com palavras ruins. Tá? Assim, com palavras positivas, com boas palavras, boas mensagens, a célula da água, ela se organiza, ela forma formas assim, realmente, olha, não dá para descrever a beleza. Em compensação, palavras negativas, essa molécula da água, ela fica totalmente desestruturada. Por isso que, se alguém puder, procure aí, o Masaru Emoto, tá? Ele faz... Então, você tem o poder da oração. O trabalho tem poder, mas a oração também tem muito poder, tá? Então, a oração é como se fosse... É o nosso guia, tá? Ele nos é apresentado como uma luz que ilumina o trabalho. Tá? Por isso que é muito importante ter locais quando eu vou cumprir alguma tarefa, que eu sei que o ambiente ele é desafiador, eu me preparo espiritualmente para o trabalho. Quando eu acordo, eu me preparo espiritualmente para o trabalho. Tá? E eu fui buscar uma curiosidade sobre o poder da oração. Vocês têm ideia? Assim, a oração, o poder da oração, assim, ela vibra em hertz, tá? E ela se enquadra numa faixa, tá? Dentro, assim, a nossa voz normal, a oração ela pode variar entre 80 a 250 hertz.
E, e aí tem uma coisa interessante, eu fui buscar né, o poder de oração em termos holísticos, em termos espirituais aí. A meditação, olha aí, quando estamos aí na casa, a trabalho, né? Porque aquela coisa da troca de energia, a oração, a meditação e a cura, tá? Ela pode chegar a 430, de 432 Hz até 963 Hz. Olha com o poder que tem oração. Por isso que a oração, que ela vem, realmente, eu falei esse monte, né? É, é, é dedicado da onde nós dedicamos para oração, ele é simbólico, né? Essa coisa da oração íntima, que Jesus já fazia, que ele fazia parte. Então, você vê, essa oração, ele até fala que é uma frequência de oração divina, quando chega no sexual. Então, chegamos quase à divindade. Então, o poder da oração, ela é fantástica. Então, a lição de hoje, que lá no livro nosso, Caminho, Verdade e Vida, é isso. Que nós possamos encontrar o equilíbrio entre a oração e o trabalho. Vamos orar, sim. Vamos vibrar pelo nosso planeta, pela harmonia de todas as pessoas, pela cura, mas também arregaçar a manga e trabalhar. Está chegando um mês aqui, eu já não sei se eu comentei alguma coisa, eu acredito que já. Se alguém, talvez a Jorge, alguém conheceu a Vera Lígia, do Gabriel Delany. E tem lá, né, a minha estratégia, uma aula com a Lélia hoje, quando chegava o mês de dezembro, eu ficava um tanto quanto depressivo. Eu cheguei a dizer para ela, para mim, eu não gosto do mês de dezembro. É o mês da hipocrisia. Eu falei exatamente assim. Para mim, dezembro é o mês da hipocrisia humana. Você passa de janeiro a novembro, se degradando, falando mal, chega em dezembro, todo mundo é amorosidade, todo mundo é bacana, todo mundo é legal. A Nélia falou uma frase para mim que foi um divisor de águas. A partir daquilo que ela falou, a minha visão sobre dezembro mudou completamente. Ela me falou o seguinte: se pelo menos uma vez no ano nós conseguirmos ter toda essa amorosidade, essa energia que dezembro nos traz, já valeu a pena. Por isso que hoje, pessoal, principalmente nessa época do ano, eu arregaço as mangas e procuro fazer o meu melhor. Procuro dar o meu melhor. Tá? E sim, e agradeço muito, tá? Daí a importância, né, desse nosso aprendizado. Então, que nós tenhamos conosco aí, né, a importância dessas duas coisas, da oração e do trabalho. E que possamos ter muito trabalho pela frente aí, viu? Né? A Graça, pelo menos, nas tarefas dela, a Jorge, o senhor João nem se fala, né? O senhor João deu uma intimada nele hoje legal. Ele tem que trabalhar, amanhã vai trabalhar na marra para mim. Para mim não, vai trabalhar para Jesus, né, senhor João? Então é isso, porque assim, mas inclusive eu já fiz a minha oração até de agradecimento, viu, senhor João? Tá? Só queria assim, compartilhar com vocês, é porque eu ganhei algumas coisas aqui, aí eu liguei para o seu João, porque eu já fiz a minha oração de agradecimento pelas pessoas que nos ajudaram. Eu recebi algumas doações e eu pensei, falei, meu Jesus, me mostre o caminho, para onde eu encaminho isso? Onde para mim isso aqui me vai ser mais útil? E aí vem a cabana. A cabana que eu falo hoje, a cabana ocupou um quarto do meu coração aqui, que realmente, talvez eu sei que faço hoje bem menos que eu gostaria de estar fazendo, de estar trabalhando na minha casa, mas um pouquinho eu sempre estou pensando aí, né? E aí eu liguei para o seu João, aí foi lá, então nós combinamos, tá? Então ele vai
Ele vai levar aí, porque eu tenho certeza que isso que as pessoas nos doaram foi de tão bom grado que vai fazer muito bem aí para a cabana e para o pessoal de Jorge Wellington. Gratidão, pessoal, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Tá bom? Gratidão. Agora é com vocês. Silêncio reina, silêncio nesse momento não é para ser uma prece, agora é para falar. Eu achei que estava em oração. Então, Agora, então, todos na oração, né? Que agora vamos trabalhar. Trabalhar também é falar, viu? Falar é um trabalho danado. Vamos lá, pessoal, temos tempo aí para um comentário. Quem gostaria? Alguém gostaria de falar aí? Se não, vocês vão ter que ouvir eu, a Graça. Estamos preparadas aqui. Francisco. Seu João vai fazer as vibrações hoje. Seu João vai fazer as vibrações, né? Porque atendendo a pedidos, né? Recebi pedidos de falando que queria que o seu João fizesse as vibrações. Olha só, que, né? Mas, olha, o Francisco comenta, então, já que a cidade acendeu a mãozinha, o Francisco comenta, o seu João Viber. Que tal a minha sugestão? Vou botar o pessoal para trabalhar aí, gente. Deveremos ser amorosos e não pressionar o amiguinho do lado, né? O Renê faltou nesse evangelho, né? Não devemos pressionar o amiguinho do lado, como o Francisco faz. Mas tá bom, pessoal, brincadeiras à parte, né? Esse evangelho, né? Nós estamos aí no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Que só o nome aí já dá um evangelho. Então vamos aproveitar aí uns recadinhos que de maneira aqui e acolá, o Renê trouxe algumas coisas, né. Nós estamos aí caminhando aí para o final do ano, e foi muito verdadeiro, assim, o comentário que o Renê trouxe, né, porque às vezes, né, a gente acaba ficando um pouco cansado mesmo, né, de pensar que no Natal tudo acontece e às vezes a gente tem aí 11 meses aí para sobreviver com as doações, principalmente para quem tem trabalho voluntário. Então eu divulgo um pouco os trabalhos, mas normalmente eu acabo deixando para os outros meses, né, principalmente quando a maioria das pessoas estão aí na loucura de IPTU, IPVA e a gente tem que manter aí os trabalhos voluntários. Mas sempre há possibilidade de doar alguma coisa, mesmo que não seja algo material, quando nós estamos um pouco fragilizados de recursos financeiros. Podemos fazer a divulgação, às vezes, para alguém que tem essa possibilidade do recurso, ou também podemos ajudar através das nossas vibrações, que está lá, que é o tema da aula de hoje, esforço e oração, ou através do nosso trabalho, né? Porque sempre precisa de um voluntário para ajudar na festa, né? Então, esse trabalho também faz parte do, do nosso trabalho de amor ao próximo, né? Quando Jesus fala para a gente evangelizar, não é só dentro do evangelho, dentro do nosso momento de preleção, né? Esse trabalho acontece aí também nos outros momentos, nas festas, nas atividades de sábado, como o Renê falou aí no nosso desafio que aconteceu aí há pouco tempo de fazer pizza, né, uma quantidade recorde aí para a cabana. Também tivemos um trabalho lindo que aconteceu, que foi a festa junina, e através disso conhecemos tantas pessoas e pessoas foram surgindo, né. Então esse é o esforço, né, desse evangelho. Então é interessante que às vezes a gente vem com a teoria, mas é importante a gente vir com a prática, né. Então, a Graça também participou, a Joana não foi na festa, mas nos ajudou dentro da casa dela fazendo o cuscuz, que ganhou bastante, eh repercussão, o cuscuz estava maravilhoso, fez os outros trabalhos.
né? Outras pessoas que não puderam trabalhar, mas fizeram doações. Então, assim, nós trazemos aqui a importância do nosso esforço, e às vezes o esforço para cada pessoa vai ser de um jeito, né? E a gente vai tirando esse peso desse julgar, né? Porque às vezes a gente olha na telinha, nossa, Maria vem todo dia na cabana, daí a gente vai lá, coloca uma coroa nela. E daí a gente vê a dona Josefa, que só vai uma vez por mês, mas ninguém sabe o esforço dela dessa uma vez por mês. E essa uma vez por mês dela é muito mais dedicada do que de outra pessoa. Então, assim, é importante nós tirarmos essas comparações, saber que cada pessoa que está aqui está fazendo aquilo que consegue, né? Estamos aqui todos nesse momento de reencarnação, então cada um está fazendo o máximo que consegue nessa reencarnação. Vocês têm a noção de quando a gente fala que a gente está na nossa melhor possibilidade reencarnatória? Que às vezes a gente adora pegar o chicotinho, né? E bater. Mas saber que cada um está fazendo o melhor que consegue nessa reencarnação. Então a gente precisa também ter esse olhar amoroso para o outro, trazer o olhar amoroso para nós mesmos, né? Cada um aqui teve um esforço, tem pessoa que trabalhou quase até a hora de entrar no evangelho, nem tomou banho ainda, mas logou aqui e está fazendo o seu esforço. Então não nos cabe, né, esse julgar. Então cada um faz seu esforço, vibra nessa possibilidade de trabalho e nós nos unimos nessa oração, né? O René bem nos lembrou aí o poder da oração, né? Quem aqui quantas vezes já não teve num lugar desafiador, onde não via a solução e de repente essa solução surge no momento oportuno. Surge às vezes no minuto seguinte. Tem uma prece, depois eu vou compartilhar, sempre fala do minuto seguinte. Porque às vezes a gente não sabe. Quando a gente fala que o tempo de Deus não é igual ao nosso, a gente sempre pensa no grande, mas às vezes no pequeno. Porque às vezes a gente está ali numa situação, você fala, isso aqui não vai acontecer, tal coisa, e de repente, como se o mar vermelho se abrisse e as soluções surgem. E é isso que a gente precisa vibrar nesse bem, sabe? Acreditar que nós estamos aqui trazendo toda essa amorosidade. Estamos aqui em 2025, gente, passamos uma pandemia. Quem é que lembra da pandemia, de tudo que passamos e sobrevivemos? A gente olha para aquilo, não com desespero, mas o que a gente aprendeu, estar na nossa própria presença, nos amarmos como irmãos, olhar para o outro com esse olhar amoroso. Uma vez a gente, acho que foi esse ano, se eu não me engano, Renê e Graça, qualquer coisa me corrijam. Teve uma vez que a gente estava numa reunião dos preletores, porque a gente tem reunião, né? Fala, ó, você está falando muito rápido, você está falando muito baixo, ó, tal. E daí a gente tentando saber se a nossa fala estava chegando nos corações de vocês, porque o que eu quero saber? Eu quero saber se a Virgínia está entendendo, está fazendo sentido o que eu falo. Eu quero saber que quando o Rafael entrou pela primeira vez na prece, ele tem que se sentir acolhido. Ele não está recebendo passe de limpeza, mas eu quero que quando ele se conecte, ele olhe nos meus olhos e veja amor. O seu João falou que era para cada um olhar para outra pessoa e ver amor. Então, quando eu peço para vocês abrir a câmera, e não é para mandar justificativa para mim, porque eu sei que tem pessoas que não podem, tá bom? Então, ó, sem cobrança. Não tô mais nessa. Antes eu mandava mensagem, cobrava todo mundo da câmera, mas eu me livrei disso. Me livrei, tô fazendo essa intuição de não ter mais essa cobrança, tá? Então, por favor, ninguém manda mensagem para mim porque que não abre a câmera, tá bom? Mas quando eu falo para vocês abrirem a câmera, não é por cobrança. É que eu queria que vocês olhassem nos meus olhos.
que vocês sentissem, olha o olhar do seu João olhando amoroso. Olha aquele homem que está ali atrás do seu João, que eu não sei o nome dele, de camisa branca. Ele o tempo inteiro no evangelho concordando, olhando amorosamente para cada um. Ele não está olhando só para mim, ele está olhando para o Renê, para a Graça, está olhando lá para Maria Guerreiro, está olhando para a Sandra. Quem entra logo cedo, e o que a Sandra faz logo cedo? Ela manda um boa noite, e quem não responde, ela fica mandando 25 boa noite. Boa noite, pessoal! Boa noite, pessoal! Não é isso, Sandra? Então é isso. É isso, é para isso o evangelho. E daí eu só não mando porque eu tô ali no Quanta Luz, não dá muito eco, só por isso. Mas eu tô aqui ouvindo todos os boa noites. Então vocês entendem, gente? Esse evangelho é para isso. É que o nosso evangelho é online, mas precisa fazer sentido para cada coração. Vocês estão dentro da casa de vocês, tá vindo essa energia e é essa energia que tem que fazer sentido para o nosso evangelho. É como se tivesse um bálsamo de energia preenchendo, ó, tem que preencher meu escritório, tem que irradiar para a sala, a Graça está lá no quarto dela, também tem que irradiar para todos os cômodos, tem que ir para a cozinha, cada um está num cômodo, tem que irradiar. Não é para ser um evangelho morto. Jesus não falou, gente, não sejamos mormos. Mas aí a gente quer ser morninho, morninho. Não, não, traz essa energia boa para o evangelho. Se preenche desse evangelho de Jesus. Por que os evangelhos tão doidos? Ó, nada contra os evangélicos, tá? Mas, ó, essa semana passada eu fui numa igreja passando ali na Avenida Santa Cruz. Gente, ó, semana que vem eu acho que eu vou lá para ver. Menina, pense numa alegria na igreja evangélica. É uma igreja evangélica dos haitianos. Vocês já foram lá? Se alguém for, me conta. Gente, pense, parecia baile lá dos haitianos. Por quê? Porque eles trazem energia. É a cultura deles, né? Agora, brincadeira à parte, né? É a cultura deles, mas a gente tem que trazer essa energia. Mas aí os espíritas querem tudo. Não é à toa que estamos perdendo espírita aí para as igrejas evangélicas. Traz essa energia boa para cá. Se conecta no amor. Cabana de Luz, uma das poucas, um dos poucos centros espíritas. Um monte de galera aqui eu sei que frequenta outros centros espíritas. Me fala, não tem abertura para fazer pergunta e comentário depois da preleção e vocês perdem essa joia rara que é. Não é verdade? Renê frequenta lá, Gabriel Delane. Depois da preleção tem pergunta, Renê? Não, o pessoal quer um passe e quer ir embora, quer sumir. Eu estou falando para vocês que eu vou saber a resposta? Não vou saber, mas eu vou pesquisar, vou lá consultar a obra básica e a gente vai trazer essas perguntas aqui. Mas já me alonguei demais, já falei tudo que tinha que falar de evangelho, de eventos, depois vou levar a chamada de coisa. Então, nesse grande momento, nós vamos envolvendo o nosso querido companheiro João, para que possa fazer as vibrações do nosso trabalho dessa noite.
Boa noite a todos. Boa noite a Boa noite. todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Ótima semana. É isso aí.